Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, depois de um longo período sem o nosso podcast, Fermento Digital, estamos aqui para mais uma vez dar continuidade a um livro incrível do venerável Fulton Sheen, Os Problemas da Vida, tradução de Marta de Mesquita da Câmara, 1956. Nós estamos no capítulo 3 e o tema de hoje é felicidade. Antes de nós entrarmos no tema, eu quero dar as boas-vindas para os companheiros de luta, os companheiros de oração, de vida de igreja e também de podcast. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Paz e bem. Paz e bem, Frei. Mais uma vez aí conosco, com todos vocês aí. Quero também acolher assim, os irmãos que estão na PASCOM, Pastoral da Comunicação. Nós estamos aqui com Natan Meloto, nosso jovem, que está sempre com a gente. Natan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Frei. Paz e bem. Quero agradecer também Heloísa Hartmann. Muito obrigado pela sua presença. Você quer dar um paz e bem para o povo que vai nos acompanhar? Pode dizer paz e bem. Paz e bem, Frei. Meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus e infiéis, que a gente sabe que às vezes nem tem uns que não são cristãos, né? Que acompanham a gente. Se você quer fazer algum comentário, fique à vontade, desde que não seja ofensivo, claro. Mas para a construção e para um bom desenvolvimento desse nosso momento de partilha, a gente pede que você envie para nós sugestões. E se você gostou, por favor, compartilhe. Porque é um material, acredito eu, que é um material muito bom. Ao invés de nós estarmos produzindo coisas que não prestam, porque os meios de comunicação estão cheios disso, né? Nós estamos produzindo coisas boas, reflexões. E assim, nós agradecemos àqueles que são fiéis e nos acompanham. Desde já, Deus te abençoe. E nós vamos fazer a leitura e o comentário do capítulo 3, cujo título é Felicidade. Então agora eu peço para o professor Ricardo para ele começar a ler esse capítulo para nós e nós vamos fazer os comentários. Então, capítulo 3, Felicidade. A felicidade não consiste na abundância de coisas que o homem possua, nem tampouco na satisfação dos desejos humanos. Por exemplo, prazer num momento e publicidade em outro. A felicidade é, principalmente, condicionada a duas coisas: um objetivo certo na vida e o autodomínio do egocentrismo e do egoísmo. Ótimo. Então, os dois últimos capítulos já falavam sobre felicidade. Lembro aqui para você, o primeiro capítulo é uma pergunta, né? A felicidade consistirá na riqueza? O segundo capítulo também uma pergunta, a felicidade consistirá na glória, na fama e nas honras? E agora, parece que ele está respondendo. Nos outros capítulos, claro, ele trazia as reflexões e trazia uma resposta. Mas agora, de modo mais direto, ele tenta responder ou tenta esclarecer o que seria a felicidade. E onde que ela vai, digamos assim, atacar na existência humana. Porque o tema da felicidade é o que tira o sono de muita gente, né? O cara trabalha a vida inteira porque ele almeja, ele joga lá na frente uma vida feliz. Ele, às vezes, passa a vida inteira e ele acaba esquecendo que é o dia a dia, todos os dias, né? Então, e ele começa muito bem. Acompanha ali, ó, no início. Depois vamos colocar no vídeo o texto. Acho que seria interessante pegar esse trechinho e colocar enquanto a gente vai fazer essa leitura, ó. A felicidade não consiste na abundância de coisas que o homem possua. Não é questão de possuir coisas. Nem tampouco a satisfação de desejos humanos. Por exemplo, prazer no momento e publicidade no outro. Acredito eu que publicidade aqui é o mostrar-se. Isso. Né? O interessante desse texto aqui, Frei, quando ele foi escrito, obviamente que Dom Fulton Sheen, embora ele fosse um homem das comunicações, mas eu acredito que na época em que esse texto foi escrito, ele não conseguia imaginar o alcance das comunicações que teriam hoje. E nem nós conseguimos projetar para 10, 15 anos. É muito complicado fazer uma projeção. Onde que estará a comunicação daqui 10, 15 anos? Daqui 50 anos, então, impossível imaginar. Mas essa frase que ele usa aqui, prazer num momento e publicidade no outro.
Hoje nós vemos que tudo que é feito parece que precisa ser mostrado, inclusive coisas da intimidade das pessoas, né? Dentro da própria casa, hábitos com a família, aquela coisa toda. Parece que tem uma necessidade de mostrar, sobretudo hoje para nós a questão das redes sociais. Em si, essas coisas em si não são erradas, de forma alguma. A satisfação de um desejo humano, uma família deseja adquirir uma casa própria, em si não é errado. Em si, você fazer a propaganda, por exemplo, uma pessoa que sobrevive dos meios das redes sociais, ela vende um curso, alguma coisa. Em si, essas coisas não são erradas. O grande problema é ficar apenas nisso, como se isso fosse a finalidade da vida humana. Santo Tomás, ele vai dizer, eu tomei a nota aqui, na primeira parte da segunda parte, que a Suma Teológica ela é dividida em vários tomos, questão 3, artigo 2. Santo Tomás vai dizer o seguinte: a felicidade é a perfeição última do homem. A perfeição última do homem. Obviamente, quando nós falamos homem aqui, é sentido de humanidade, né? Inclui tanto os homens como as mulheres. Então, a felicidade é a perfeição última do ser humano. Aquilo que está no mais íntimo de cada ser humano é a busca pela felicidade. Como o Frei falou antes, esse tema sempre tirou o sono da humanidade. Não é de agora. E Santo Tomás também vai dizer que a contemplação é a visão intelectual seguida de um assombro. Aí eu acho que o Frei pode até comentar, porque essa questão do assombro, a questão do maravilhar-se pelas coisas, que foi um tema tão caro a São Francisco de Assis. O maravilhar-se pelas coisas, pela obra da criação. Mas para você ver na criação, procurar na criação os vestígios do Criador. Porque a perfeição última do homem, essa felicidade, ela só se encontra naquele que pode dar tudo aquilo que preenche o ser humano, que é o próprio Deus. O que o Frei falou antes ali é muito interessante, que o Dom Fulton Sheen, ele vai circundando o problema. Ele não ataca o problema de uma vez só. Ele tem a questão da felicidade, que é o tema do livro, e ele vai rodando, e vai sempre em volta do tema, circundando o problema do tema e para chegar nele. E é o que ele está sempre abordando aqui. Essa frase que o Frei leu aqui, e a sequência ali, que a felicidade é principalmente condicionada a duas coisas: um objetivo certo na vida, a retidão da vida. Exato. E o autodomínio do egocentrismo e do egoísmo. Exatamente. Ele usou esses dois termos, professor. Eu acho que seria interessante a gente tentar esclarecer esses dois temas, né? Porque ele fala o autodomínio, né? Exato. O autodomínio do egocentrismo e do egoísmo, né? Claro, ele diz que a felicidade é principalmente condicionada. Está sob condição. Sob condição. Né? Um objetivo certo na vida e o autodomínio. Então, duas coisas aqui. Exato. Um objetivo, você tem que ter um objetivo na sua vida. Né? E às vezes quantas pessoas vêm conversar com a gente e não tem objetivo nenhum. Às vezes a gente vai conversar, assim, não só jovens, às vezes até pessoas assim já de uma certa idade, que não conseguem acordar e ver em mente um certo objetivo para sua existência, o que é mais grave ainda, né? Não é nenhum objetivo para o dia. Às vezes a pessoa está num momento de preguiça, ou num momento de bem-estar, ou num momento de descanso, uma coisa. Mas o que é muito perigoso, que está muito atual, é que algumas pessoas não conseguem ter um objetivo na vida. E mais, algumas colocam um objetivo, quando alcançam um objetivo, ou é da condição humana a busca da perfeição. Quer você queira, quer você não queira,
você quer perfeição. Mesmo que isso não seja consciente para você. Você busca sempre mais, sempre mais. Ah, mas está buscando na luxúria. Infelizmente é o desvio. É o desvio. Você está buscando na gula. Infelizmente é o desvio, Desvio. condição do pecado. Concupiscência, né? Exato. Mas há no homem essa sede de... Aqui nós podemos dizer que, ao meu ver, no meu entendimento, aqui, felicidade, você pode pôr felicidade igual eternidade, igual satisfação humana. Quando eu digo satisfação, o desejo humano ser preenchido, ser, digamos assim, o ser humano chegar e receber em si uma completude, né? Estou completo de alegria, estou pleno de alegria por estar experimentando isso ou aquilo, né? Eu ouso dizer que nós experimentamos às vezes, não é sempre, às vezes, e isso o Altíssimo que faz por sabedoria, às vezes nós experimentamos gotas da eternidade em nós. Consolações? São consolações. Né? Os santos experimentaram de uma forma muito maior. Né? O que nós podemos usar a expressão gozo, que é, no fundo, uma alegria junto com um prazer. Né? Exato. Então, o corpo e a alma numa coisa só, num profundo êxtase. Né? Certo. E essas duas coisas, veja, ele tem que estar sobre, eles precisam, o objetivo certo, porque quantos objetivos errados tem, né? Às vezes a gente coloca objetivos que depois que você vê, não era isso. Ou chegou e dá uma insatisfação ao invés de você se sentir satisfeito. Não sei se isso já aconteceu com vocês, já aconteceu muito comigo, né? Com todos. Da gente ter sabe, você quer alcançar aquilo ali, aí você alcança e parece que não é. E a outra coisa é autodomínio. Nossa Senhora! Nós estamos numa sociedade que essa questão do autodomínio é tão difícil. Como que a entrega à minha vontade ela é tão forte? Né? Para nós cristãos católicos, a questão da ascese ela é muito importante, porque ela ajuda a formar a pessoa, a alma humana. Né? A formação espiritual da pessoa passa pela ascese, pela prática das virtudes. Que vai ser falado depois aqui no texto. Vai vir ali. Exato. E ele já deu a resposta. Agora que ele deu a resposta, ele vai tentar Esmiuçar o conteúdo. esmiuçar. Exato. Eu achei muito interessante, Frei, isso aí que o senhor falou agora, que principalmente para o senhor que é sacerdote, a questão de quando um fiel vai conversar com o sacerdote, ele busca o objetivo da vida. E aqui eu acho que é preciso que nós façamos algumas distinções. Objetivo de vida não são metas, são coisas diferentes. A meta você estabelece na sua profissão. Sei lá, eu quero ser engenheiro, então eu tenho uma meta. Gostaria de ser engenheiro, porque eu tenho mais afinidade com cálculos, eu tenho mais afinidade com coisas mais práticas. Então, eu gostaria de ser engenheiro. Depois que eu me tornei engenheiro, que me tornei qualquer outra profissão, médico, sei lá, professor, advogado, aí você vai estabelecendo, de acordo com a tua vida, algumas metas. Eu gostaria de fazer uma especialização, depois mudar de emprego, gostaria de um salário melhor. Todas essas coisas em si não são erradas. São realizações da vida humana, metas da vida humana. Agora, o objetivo da vida, ele pressupõe aquilo que, para os gregos, por exemplo, nós temos que sempre voltar a eles. Eles que foram os precursores dessas questões especulativas. A busca do objetivo da vida, eles já diziam, mas como que nós vamos saber se nós não temos quem nos oriente? O próprio Platão falava isso. Como é que eu vou saber se essa minha atitude, se os meus pensamentos eles estão certos, se eu não tenho, entre aspas, eles usavam porque eles eram politeístas, eu não tenho um Deus que me diga o que é o certo e o que é o errado. Eu não tenho uma norma, eu não tenho uma régua, eu não tenho uma forma de medir. O povo hebreu,
já tinha isso, que eles eram praticamente contemporâneos, quase que contemporâneos dos gregos ali em si, eles já tinham essa régua, que eram os 10 mandamentos. Houve deturpações que nós escutamos até nos evangelhos, que Nosso Senhor, quando Nosso Senhor se encarna, ele não veio para mudar a lei, ele veio para dar sentido, significado e explicar a lei, porque nós, seres humanos, não temos a plenitude da lei. A plenitude da lei, somente Deus que tem. Certo? Então, essa primeira distinção entre objetivo, qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é nos elevarmos espiritualmente para tentarmos buscar essa união com Deus. Aristóteles chamava essa busca de contemplação. O sábio, e aqui sábio, não querendo fazer distinções de pessoas, não é isso, porque isso é aberto para qualquer pessoa. Aquele que consegue se elevar da sua condição, da sua mera condição material, da qual todos nós estamos jogados na materialidade, porque afinal de contas nós temos corpo e nós temos alma, nós não somos só nenhuma coisa e nenhuma outra. Então, a satisfação das coisas, das questões corporais, também é necessária para nós, porque nós também somos corpo, mas nós não somos somente corpo. Então, é por isso que o autor fala aqui que você tem que... A nossa felicidade, ela é condicionada a esse objetivo certo da vida. Quem é que vai dar o objetivo certo na vida? É aquele que nos diz, o caminho é por aqui. E qual é o único caminho? Quem é que pode dizer? Qual é a única pessoa que pode dizer para nós qual é o caminho correto? É Nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é caminho, é a verdade e é a vida. Então, a primeira questão aqui, quem é que nos pode dar o objetivo certo na vida? É o próprio Deus feito homem. Porque Ele é o caminho. Ele dá a direção. É por aqui. E o autodomínio do egocentrismo e do egoísmo. Aí aqui entram as questões que o Frei levantou aí, que são de extrema importância. Sócrates, ele já dizia assim, que o pensamento socrático dizia que o homem é a sua alma. Então, para Sócrates, para Platão, o homem é a sua alma. Muitos dizem, mas eles desprezavam o corpo, porque o corpo não servia, a questão material. Não vamos entrar nesse mérito. Sócrates dizia que o homem é a sua alma. O que tem de mais nobre no ser humano é a sua alma. E a alma humana se volta para as coisas espirituais. Mesmo eles, naquela época que não tinham a revelação cristã, já almejavam essa elevação espiritual das coisas meramente materiais. E essa essência do homem estando na alma, ela se revela, ela se dá, o ser humano é plenamente ser humano quando ele possui o autodomínio das suas paixões. Ou seja, o que é o autodomínio? Isso que o Frei falou. O que é um autodomínio? É quando nós conseguimos que a nossa razão comande a nossa animalidade. Quer dizer, quando... Vamos pegar a linguagem da nossa região aqui, né? Fica mais fácil de entender, né? Quando a cabeça manda no corpo. Mas, falando isso, não quer dizer que o corpo é ruim. E, aliás, isso o Frei pode até explicar muito melhor para nós, sendo sacerdote e sacerdote franciscano. São Francisco nunca foi contra a questão corporal, não é, Frei? Não. Porque as criaturas sempre são reflexos do Criador. Então, não está dizendo que o corpo é uma coisa ruim, mas a nossa animalidade, a nossa materialidade, o nosso corpo, ele tem que ser guiado pela inteligência, pela nossa alma. Inteligência e vontade. Exatamente. Eu Inteligência e a colocar vontade. os dois... Exatamente. Orientar a vontade humana para aquilo que é valoroso, Exato. é nobre, né? Exatamente. Então, eu falo isso por causa que o São Francisco é muito isso, né? Uma das coisas que se perdeu nos últimos tempos da vida franciscana é que a espiritualidade franciscana ela é carregada de cavalheirismo. Não é qualquer cavalheirismo.
É cavaleirismo cristão, né? Então, assim, há um autor, Frei Constantino, que foi ministro-geral, sucessor de São Francisco, década de 60, 70, eu acho que é 60, 70, agora me foge. Um grande homem, um grande É intelectual. um grande intelectual, né? E então, assim, ele falava, então, essa perspectiva do cavaleiro franciscano, né? Cavaleiro seráfico. Mas as pessoas às vezes têm aquela ideia do cavaleiro como às vezes uma ideia deturpada do que seria o cavaleiro cristão, que é totalmente diferente de outros tipos de movimentos de cavaleirismo, né? De lutadores, de guerreiros, né? Por que eu falo isso? Porque São Francisco vai dizer que os frades, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo mais de perto, devem orientar a sua inteligência, sim, e a sua vontade, o seu querer. Deve estar numa sintonia com ele. Exato. Então ele se esforçava ao máximo de colocar a sua vontade nos caminhos da salvação, no caminho da salvação, em Jesus Cristo, né? Exatamente, Frei. E olha, isso aí que o senhor falou, que nós voltamos ali para Sócrates, foi feita uma brechinha aqui, né? Mas sempre com a ideia de explicação. Então, esse autodomínio que o Sócrates falava, que é quando a nossa racionalidade ela comanda a nossa materialidade, esse autodomínio conduz o ser humano para a liberdade. Quando o ser humano consegue fazer com que as suas potências da sua inteligência e da sua vontade estejam retamente orientadas, ele consegue um autodomínio sobre si. Esse autodomínio conduz o ser humano à liberdade. O que é essa liberdade? É uma autonomia interior. Aqui, só temos que ter o cuidado que eu não quero cair no conceito kantiano, por exemplo, que vai dizer assim que o homem consegue isso. Isso já está dentro do ser humano. Isso são coisas que nasceram com o homem, consegue fazer isso sozinho. Não. Embora eu esteja citando Sócrates, mas Sócrates se alinha com toda a tradição medieval, toda a tradição cristã, que esse autodomínio pressupõe, e aí volta no que nós falamos antes, pressupõe essa régua. Quem é que vai me dizer o que é o certo e o que é o errado? Então, você tem que ter uma reta orientação para que você se grude nela e ela te conduza. Então, essa autonomia interior, ela gerou, na época de Sócrates, um novo conceito de herói. Só um pequeno... Eu sei que estou falando bastante hoje aqui, Frei, mas é que eu acho que é interessante a gente explicar. Agora, antes do senhor continuar, quando fala em herói, não vem ao encontro com o cavaleiro, não? O cavaleiro... Vai chegar nisso. Uhum. Vai chegar nisso. Na antiguidade, na época até do próprio Sócrates, quem que era o herói? Qual era o conceito de herói? Aqui, vamos pensar em herói não só... Da Marvel, que não é. Não é. Mas se espelha. Mesmo eles acabam tendo que se espelhar nesses conceitos aqui, porque, veja, antes de Sócrates, qual que era o conceito de herói? O conceito de soldado, vamos pegar um soldado. Quando que ele é um bom soldado? O bom soldado é aquele que, no campo de batalha, ele age sem piedade. Ele é uma máquina de guerra. Se precisar matar 10, 100 mil, ele mata. E ele não vai ter nenhum constrangimento com relação a isso. Por quê? Porque ele foi feito para ser assim. Uma máquina de guerra que ele luta com tudo e com todos para exercer a sua virtude de ser soldado. Um bom cachorro. Quando você compra um cachorro para você colocar para cuidar na tua casa, você não vai colocar um cofapizinho. Ele pode até latir, mas ele não espanta ninguém. Então, quando você pensa num cachorro para segurança, você vai buscar nesse conceito antigo aqui, que você busca um cachorro que seja, entre aspas, bravo, violento, mas que proteja a casa. Ele cuida dos que moram na casa, mas ele é, entre aspas, violento com quem é fora. Esse violento não é no sentido de que ele está exercendo a sua
a sua forma de ser cachorro no seu mais alto grau. O que Sócrates faz? Ele cria um novo conceito de herói. Quem que é o herói para Sócrates? É aquele que sabe vencer os inimigos interiores da alma. Aquele que é capaz. Mas veja, para os gregos, eles achavam que pelas suas próprias forças eles conseguiam fazer isso, certo? Que o ser humano sozinho ele conseguiria vencer os inimigos interiores da alma. De que forma? Se afastando, às vezes, da sociedade, vivendo uma vida frugal. Daí temos Diógenes, exemplo, aquele que morava no barril, né? E vários outros. Aquele que morava no barril era Diógenes. Diógenes. E eu Diógenes... chamava ele de Chaves. Não, interessante, agora que o senhor me falou, me veio na memória. Diógenes morava num barril. Diógenes... Desculpa fazer essa interrupção, essa interferência no tema, mas é interessante, Frei, professor. o senhor tocou num ponto muito interessante agora, porque, veja, eu nunca fui de assistir muito Chaves, é da minha época, né? Mas, assim, a própria ideia do Chaves, já que o senhor tocou aí no Chaves, né? O Chaves, ele seria um herói. Porque, veja, ele conseguiu vencer os inimigos interiores da alma. Quem que era o Chaves? O Chaves, ele era puro, ele não tinha malícia. Malícia é um inimigo interior da alma. Ele era desapegado das coisas materiais. Ele era solidário. Ele era um herói. Então, dizer o próprio Diógenes, né, que era esse filósofo que se afastou do mundo e morava dentro desse barril porque ele dizia que nós não precisávamos de nada dessas coisas. Ele morava dentro de um barril porque ele não queria nem ter roupas, não é? Então, ele vivia ali tentando se afastar das coisas materiais para que houvesse uma elevação espiritual dele. Ele era um filósofo. O Chaves, ele era um filósofo nesse conceito? Não, ele não desenvolveu uma filosofia escrita, essa coisa toda, mas ele vivia essa filosofia na prática. Então, aí quando o senhor citou antes ali os heróis da Marvel, os heróis da Marvel, eles não são heróis no sentido antigo, eles são heróis pós-cristãos. Pós-cristão? Claro, porque eles têm piedade. O conceito de piedade, ele nasce com Sócrates, de você fazer justiça e ter piedade. Mas quem é que dá o conceito de você ter piedade do teu inimigo e não matá-lo simplesmente e você querer o bem dele, mesmo sendo o teu inimigo? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. O Super-Homem, por exemplo, não é da Marvel, né? Mas o Super-Homem, por que ele não mata ninguém? Ele podia, né? Ele podia matar todo mundo se ele quisesse. Mas por que ele não mata? Porque o Super-Homem é um herói cristão. Ele é um herói cristão. Como que o cristianismo influencia a sociedade ocidental? Sim, o Papa Bento XVI falou isso várias vezes, né? A alma do Ocidente é o cristianismo. E o Ocidente chegou nessa situação, que o autor vai falar no próximo capítulo, no capítulo 4, que nós comentamos antes ali. O nosso Ocidente aqui, tudo que chegou para nós aqui na questão do Ocidente, está nessa situação desse relativismo porque ele abandonou suas raízes cristãs. O Papa Bento XVI falou isso com muita propriedade. Em memória, o grande Bento XVI, né? Em memória. Muito bem, professor, o senhor ainda tem algo a falar sobre esse autodomínio do egocentrismo e do egoísmo? Por que Futoshim coloca esses dois nomes? Não daria para a gente só pôr assim, do egoísmo? Por que ele coloca egoísmo e egocentrismo? Centrismo vem o eu no centro. No centro, Né? ok. Egocentrismo. O meu eu está no centro. Ok. E não é um simples, por isso que ele coloca os dois. Não é simplesmente você colocar o teu eu no centro. É você subjugar é daí que entra o egoísmo, porque você colocar o teu eu no centro de tudo é uma coisa muito interior. Que nós dizemos assim, mas aquela
pessoa ali se acha. Traduzindo, essa Centro pessoa... das atenções. Então, quando você diz assim, aquela pessoa ali, ela se acha demais. Traduzindo essa expressão, ela é uma pessoa egocêntrica. Por quê? Porque ela acha que ela é o centro das atenções. Eu sou melhor que qualquer outro. Isso é ser egocêntrico. Agora, você ser egoísta, aí significa que você está, além disso, além de você se achar o centro das atenções, você quer que os outros também pensem isso de você. Você se coloca como juiz, então? Mas, claro, você se torna um juiz moral de tudo. Não é simplesmente eu achar que sou o centro das atenções, egocêntrico. Mas eu tenho que fazer com que os outros também enxerguem que eu sou o centro das atenções. Então, por isso que ele... Claro, essa é uma interpretação que eu faço, né? Essa é uma interpretação minha, não estou dizendo que seja essa a resposta, né? Mas eu acredito que seja isso que o autor esteja falando. Porque a ideia de você ser egocêntrico, ela meio que te isola. Eu me sinto melhor do que os outros, eu não me misturo com ninguém, eu sou o centro de tudo. Tá, tudo bem, mas eu posso não me relacionar com ninguém. Mas o egocêntrico, ele acaba se tornando egoísta, por quê? Porque ele quer tudo para ele. Além dele ser o centro das atenções, ele quer que os outros também expressem isso. Muito bem, professor. Depois dessa, merece um like. Então, por favor, nós pedimos para você dê o seu like. É muito importante para esse nosso momento, para essa nossa reflexão. Professor, muito bom essa sua colocação. Deus seja louvado. Natan, você tem algo a contribuir? Você tem algo para dizer, para nos instigar? Por favor, fique à vontade. É uma interpretação minha sobre esse primeiro parágrafo que a gente acabou de ler, né? Que eu interpretei esses dois condicional que a gente acabou de ler sobre o objetivo da vida, né? E o autodomínio, né? No caso, assim, quando fala do egoísmo e do egocentrismo, do egoísmo, assim, eu entendi meio que o que o senhor quis dizer também. Só que quando eu li egocentrismo, eu imaginei que assim, vamos por partes, como o Jack Stripador, no caso. Seguinte, você tem um caminho, quando você encontra o objetivo da sua vida, que seria o caminho que você vai seguir como um cristão, no caso, que é Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso é Deus, tudo isso em um só. Quando você tem esse caminho traçado, esse objetivo de vida, você passa a ter exemplos e a se espelhar em quem Jesus era. E nessa questão do egocentrismo, eu interpretei da minha maneira que egocentrismo, que nem o senhor explicou, é quando a gente se coloca no centro. Só que eu interpretei que isso é errado porque a gente deveria colocar Deus no centro. É o pecado contra o primeiro Isso. Quando a gente faz isso, a gente infringe uma lei. Exato. E se a gente infringe a lei, a gente o quê? Sai do caminho. Exato. Ou seja, a minha interpretação foi essa, de que quando a gente se põe no centro das atenções, a gente não consegue vislumbrar aquilo que Deus tem pra gente. Então, eu acredito que esse egocentrismo seria ruim, porque a gente se coloca no lugar de Deus. Que nem tem uma frase que eu escutei alguma vez em algum lugar, que é, se você é o Deus do seu próprio mundo, então que você se ajude. Então, a gente sai muito dessa reflexão de que a gente é maior que Deus. Exato. E isso todo mundo sabe que não é verdade. Que a verdade também vai ser discutida mais para frente ainda ali, que a gente deve buscar a verdade. Então, acho que essa era a minha reflexão para esse momento. Muito bom. E aí vem ao encontro que eu queria falar, e nos escritos de São Francisco, claro, o franciscano tem que falar de São Francisco, é obrigatório. E São Francisco, ele tem uma admoestação, uma exortação que ele faz para os freis, a exortação que nós colocamos o título de exortação número 2, chamado mal da própria vontade. Vai ao encontro de egoísmo e egocentrismo, né? E São Francisco diz o seguinte, ele vai pegar a figura bíblica e vai trabalhar a figura bíblica, a reflexão bíblica. Ele diz assim, disse o Senhor a Adão, podes comer de toda a árvore, não comerás, porém, da árvore do bem e do mal.
Podia comer de toda a árvore do paraíso porque, não indo contra a obediência, não pecava. No entanto, come da árvore da ciência do bem aquele que se apropria de sua vontade e se exalta dos bens que o Senhor diz e opera nele. Então, não é nem dele. E assim, por sugestão do demônio e pela transgressão do mandamento, o primeiro mandamento de Deus, né? Veio a existir o pomo da ciência do mal. Por isso é necessário que sofra o castigo. Por causa dessa desobediência que você falou, não, vai, rompe com o primeiro mandamento. Às vezes a gente diz, é romper com o mandamento, com uma lei. É romper com Deus. Veja, havia uma sintonia, uma conexão muito poderosa, plena, e que rompe ela pela vontade, e depois a inteligência fica obscurecida por isso, por comer, por desobedecer, obediência, audire, estar numa sintonia, ouvir, né? E Fulton Sheen está trabalhando esse tema agora para nós, esse egoísmo, esse egocentrismo, é tentar resgatar, esse autodomínio, tentar resgatar aquilo que foi perdido no ser humano. O que nós chamamos do pecado original, que originou todos os outros, né? O que dá origem a todo o mal, né? Que nós carregamos em nós e que o batismo tem todo esse poder, né? de apagar, né? Essa culpa do pecado original. Menos a concupiscência, as tendências em praticar o mal, elas permanecem. Que foi o que o senhor falou ali, né, Frei? A grande questão do pecado original que vem de encontro a essas duas palavras aqui do egocentrismo e do egoísmo é que a inteligência fica obscurecida, ela já não consegue mais discernir quais são os retos caminhos, o objetivo certo, porque a inteligência está obscurecida. E a vontade fica inclinada para a concupiscência. A concupiscência é o prazer, é o uso desordenado do prazer. É o prazer desordenado. E que pode acontecer em qualquer instância da vida humana. Certo? Continuamos na leitura, Frei? Então vamos seguindo com o nosso texto, nossos comentários, senão o nosso podcast vai durar horas a fio. Acredito eu que esse podcast vai ajudar muita gente, vai trazer muita boa reflexão e por isso nós vamos continuando. Continuemos lá. O alvo da vida deve satisfazer os mais altos cumes da personalidade, principalmente o desejo de viver, a ânsia da verdade, a procura do amor. A satisfação de viver não está dependente de mais 3 dias de vida, mas sim da imortalidade que não tem fim. A verdade conquista-se não com o saber, uma ciência apenas, com exclusão de outras, ou uma só arte com ignorância das restantes. O espírito só logra descanso quando está senhor do conhecimento da inteira verdade, não sob uma forma abstrata, mas sim personificada naquele que diz: eu sou a verdade. É por isso que essa questão para nós, o tema felicidade ele é um tema tão caro, tão importante, porque para nós católicos, felicidade não é um algo, não é uma coisa. Para nós católicos, a felicidade ela é uma pessoa. Ninguém é feliz sozinho. Isso é fato. É impossível você ser feliz sozinho. Aí alguém poderia argumentar assim, mas então, por exemplo, um monge ou uma monja que se isola lá na sua cela, rezando para um crucifixo, ela não é uma pessoa isolada? Não, ela está em contato com uma outra pessoa, que é o próprio Deus que a planifica. É impossível você ser feliz sozinho. A própria Santíssima Trindade é o exemplo de que a felicidade ela é relacional. Ela implica essa convivência. Ela implica atitudes de relação. E, como o Frei leu aqui, a satisfação de viver pressupõe uma
quer que seja uma imortalidade que não tem fim. São Boaventura, no Itinerário da Mente para Deus, ele vai elencar dois elementos que representam aquilo que o ser humano mais busca, que são a eternidade e a imutabilidade. Vejam que o nosso mundo de hoje é um mundo que se fala assim, tudo está em constante mutação, tudo está mudando em mutação muito rápida. Muito rápida. Quem é da geração do início de 2000 não consegue mais conversar dessa nova geração que está vindo agora. Mas eu da Quem geração é da anterior, de 90, então... década de 90, de 20 em 20 anos, de 15 em 15 anos, não consegue mais ter um diálogo, não consegue mais conversar. Quer dizer, parece que há uma mudança radical demais. As pessoas não conseguem mais trocar experiências. E aí que vem essa... Então, já que o senhor tocou nesse ponto, né, Frei? Essa rapidez, ela é acidental ou ela é proposital? Penso eu que seja proposital, porque quando você acelera as coisas, quando você diz, não, nada mais é eterno, todas as coisas são relativas, já que nós falamos do relativismo, que o Papa Bento XVI tantas vezes falou que nós estamos vivendo uma ditadura do relativismo. Ou seja, esse relativismo ele é imposto não só nos costumes, mas no modo de pensar e no modo de se relacionar. De forma que você, já que o senhor falou aí da questão das mudanças de décadas de conversas entre as gerações. Mas a geração que está agora não consegue conversar com a anterior. Mas por que não consegue? São todos seres humanos. Não consegue porque há uma barreira? Não. É porque foi inventada essa barreira. Porque o homem é o mesmo desde sempre. Se eu não me engano, eu vou lembrar da passagem, se o senhor souber onde que é, mas eu não lembro do local da Sagrada Escritura. Não há nada de novo debaixo do sol. Eu acho que, não sei se não é do Eclesiastes, se eu não estou enganado. Nada de novo debaixo do sol. A imitação de Cristo fala muito isso, né? O homem se debate o dia todo, né? O ser humano se debate, ele trabalha, ele busca as suas satisfações pessoais e ele sofre, ele não sabe que dia que ele vai morrer e aquela coisa toda, tudo sufoca. Mas sempre foi assim, o ser humano nesta terra. Mas, então, por que o ser humano, sabendo de que todas essas coisas sempre aconteceram, parece que cada geração que vem acaba repetindo? Porque a história, ela vai acontecer para cada ser humano. A redenção, ela é individual, ela não é em conjunto. Nosso Senhor, ele chama a cada um pelo nome. Por isso que na Sagrada Escritura também diz que Deus sabe o número de cabelos que tem na nossa cabeça. E não cai um sem que ele permita. E o ser humano busca essa questão, esses dois itens, a eternidade e a imutabilidade. Nós não conseguimos pensar em algo eterno. Por quê? Porque nós somos seres imersos no tempo. Não estou falando só de horas, minutos e segundos, mas segundo um antes e um depois. Nós temos esse conceito de duração. Começou agora, termina depois. É um antes e um depois, independentemente de ser medido em horas, minutos, segundos, dias, não interessa. Então, nós sabemos o que é o temporal. Como é que você pensa no eterno? É você dizer, é aquilo que não muda. Mas como? Se as coisas desse mundo, todas elas mudam. É justamente aí que está a questão. Deus não muda. Agora, interessante, professor. Antes que o senhor continue, Frei, só para eu lembrar do lema dos cartuchos. Stat crux dum volvitur orbis. Quer dizer, a cruz permanece enquanto o mundo gira. Gira. É belíssima. O lema dos cartuchos é magnífico. Belíssima. Desculpe cortar o senhor, Frei, mas não, é que eu lembrei disso agora. Quer dizer, nós nos debatemos, o mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo, mas a cruz permanece. Agora, professor, até chegar a essa reflexão,
O Fulton Sheen, ele, falando da questão da felicidade, os mais altos cumes da personalidade da pessoa, né? E ele traz três coisas. O alvo da vida, como alvo da vida, né? Da vida humana. Desejo de viver, ânsia da verdade, ninguém vive de mentiras. Exato. Muitas pessoas ficam falando, né? Ninguém vive de mentira, ninguém vive de mentira. Tá aqui, ó. A ânsia da verdade. O ser humano, por natureza, procura a verdade. A nossa Constituição, ela é voltada para a verdade. E o terceiro, a procura do amor. Ó, desejo de viver, a sede de vida eterna. Senão a gente não teria medo de certos momentos da nossa vida, né? Que todos nós passamos, né? Inclusive, a gente tem que, principalmente nós, religiosos consagrados, nós temos que todos os dias pensar no memento moris, né? Momento da morte. Essas três coisas estão ligadas à felicidade. Vou repetir porque ela é muito importante. O alvo da vida deve satisfazer os mais altos cumes da personalidade, principalmente desejo de vida, viver, ânsia pela verdade e a procura do amor. E não é qualquer vida, é uma vida plena que Nosso Senhor promete. É uma vida plena, é uma vida em plenitude. Por isso que ele, embaixo, em seguida, ele vai dizer a satisfação de viver não está dependente de mais 3 dias de vida. Exatamente. Não é questão de 2, 3 dias, mas a imortalidade que não tem fim. E é por isso que daí, quando nós olhamos, por exemplo, para os santos, os santos, quando você vê a vida deles, é isso que o Frei acabou disse agora ali da questão dos religiosos. O santo, ele sempre tem na frente dos seus olhos aquela ideia de que quanto mais eu me aproximo da minha morte, mais também eu me aproximo daquele encontro que ele buscou a vida toda, que é o encontro com Deus. Isso é escândalo para o mundo. Isso é escândalo. Porque, mas como? Parece que está buscando morrer, está querendo ser um doente aí que quer morrer logo. Não é isso. Nenhum santo foi assim jamais. Mas é que a hora da morte para nós cristãos não é uma hora de tristeza. Não deve ser uma hora de tristeza. Porque né, nesse momento que você encontra essa plenitude que aqui nessa vida nós não encontraremos. Eu acho muito bonita aquela expressão quando o Filho de Deus, na cruz, fala para aquele bom ladrão, que Sim. a tradição chama de São Dimas, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é hoje mesmo estarás no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo, porque Ele que conduz ao paraíso. É por Ele, não tem outro. Ele é o paraíso. Ele é o paraíso, comigo. Né? E os religiosos, de modo muito especial, isso é para todo batizado, todo cristão, claro. Mas os religiosos, os consagrados, de uma maneira mais radical, né? E como isso está mais difícil, porque o nosso mundo está mais pagão. Então, o desespero, né, dessas três coisas, desejo de viver totalmente desregrado, né? A ânsia pela verdade deixada de lado, às vezes vivendo de uma mentira, uma hipocrisia. E a procura, ao invés de um amor, a satisfação meramente carnal. Exato. Né? Onde não de um prazer. De um prazer, exato. Até eu ia pedir, Frei, se não, de repente, não seria a falta dessa busca os motivos de ter tanta depressão, tantos problemas psicológicos hoje que as pessoas enfrentam devido à falta desse entendimento do que é se manter no autodomínio. No meu entendimento, muitas coisas que nós estamos sofrendo, padecendo hoje, você usou como ideia, como exemplo, a depressão, ansiedade, né? É uma série de fatores, né? Mas ouso dizer, passa por isso, passa por aqui.
né? E quanto mais, né, muitas pessoas falam a questão do ateísmo, por exemplo, né? Uma vida muito infeliz, o ateísmo. Ah, mas o ateu é feliz, aproveita esse mundo ao máximo, vocês não aproveitam o mundo ao máximo. Quem disse que nós não aproveitamos o mundo ao máximo? E mais, com liberdade interior, o que muita gente não consegue. E liberdade exterior, com consequência, claro. Mas você está certo. No meu entendimento, uma das causas do ser humano falta essa iluminação interior, mediante a ação de Deus, de nós sermos ascetas, isso é, praticantes das coisas divinas, das coisas de Deus, né? Exercitar o lado espiritual, né? Isso falta muito. Quantas pessoas, às vezes, que estão, vou usar um outro exemplo claro, comum, dependentes do álcool. A pessoa vem dizer assim, eu sei que o meu problema é o álcool. Na maioria das vezes, o problema é outro. O álcool é só um sinal. Sim, o álcool é problema? É problema sim. Mas muitas vezes ele é um sinal de algo muito anterior, né? Mais lá no fundo. Do outro problema vem de algo muito maior que existe na pessoa. Eu compartilho dessa sua ideia, de que muitas coisas, são vários fatores, repito, são vários fatores. Até psicoquímicos, né? Certeza. Mas, assim, algumas coisas são de lado espiritual. Algumas não. Muitas, a maioria é envolvendo questões espirituais. Porque veja que a questão, a físico-química dos próprios medicamentos que são dados para as pessoas que padecem, que sofrem muito com essa questão das depressões, ansiedades, essas coisas, isso é colocado no organismo da pessoa mediante medicamento. E por que muitas não conseguem melhorar? Porque é um conjunto de fatores. Você tem que... A questão é, o ser humano não é apenas material. Porque se ele fosse só... Aí é uma das... Sabe, Frei, o interessante que... já me passou pela cabeça uma vez isso, e agora o senhor tocou nesse ponto, já que a pergunta do Tiago. Se nós fôssemos somente matéria, se nós estivéssemos nesse mundo aqui, nasceu, viveu, morreu, desapareceu. Se fosse só isso, se fôssemos só materiais, o medicamento resolveria o problema. Resolveria. Porque você está com deficiência de uma determinada substância no teu corpo. O medicamento vai lá, coloca essa substância naquela proporção que o profissional de saúde diz, é tanto desse medicamento que você tem que tomar por dia. A pessoa toma exatamente a dosagem que foi receitada. Por que às vezes ela não melhora? Porque não é só material. O outro exemplo que nós poderíamos pegar é a questão dos transplantes. Por que há rejeição aos transplantes? Essa ideia de que nós somos maquininhas, que nós somos robôs, ela vem desde Descartes. Descartes que tentou pensar o ser humano como se o ser humano fosse uma máquina. Então, estragou o coração? Faz o transplante. Estragou o olho? Faz o transplante. E quantas pessoas que fazem o transplante e rejeitam o transplante? Porque nós não somos simplesmente materiais. Se fôssemos, é igual um carro. Estragou uma peça, tira aquela peça e põe outra. Ali é pura matéria. A prova de que nós não somos somente matéria é que há essas rejeições. Aí há a rejeição, como eu disse, a um órgão transplantado, há a rejeição ao medicamento. Então, essa é a prova de que nós somos muito mais do que a matéria. Angústia. Né? Não tem como você comprar uma angústia, né? Eu vou pegar um pouquinho de angústia, eu vou pegar um pouquinho... Não existe essa... Um tema muito interessante, que às vezes a gente tem que estudar um pouquinho mais, é essa questão da angústia, né? Quem é o autor que escreve o conceito de angústia? Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Kierkegaard. Né? Conceito de angústia. Porque como que isso em nós, né, é tão vivo, né? Ao meu ver, está aqui nisso que o Fulton Sheen está desenvolvendo para nós. Porque gera angústia em nós quando nós não conseguimos ir aos altos cumes da personalidade da pessoa humana. Desejo de viver, ânsia da verdade e procura do amor. E vamos seguindo adiante. Finalmente, a vontade satisfaz-se
não com um amor que pode esmorecer ou está sujeito a fases, como a lua, mas sim com um amor que é um êxtase contínuo, sem intervalos de ódio e de saciedade. Muito bom isso aqui. Nossa, incrível. Né? Então, assim, como chegar nesse êxtase contínuo? Nessa vida é impossível. Impossível. Não tem. Nessa vida Dá para experimentar pequenas doses, mas assim, impossível. Por isso que ele está dizendo, o Futoshino, ele está encaminhando a gente que, olha, nós somos só peregrinos. Ele está querendo, no fundo, o Futoshino está fazendo isso. Ele está querendo trazer o ser humano para o sentido de eternidade, imortalidade, despertar o interesse do leitor. E com certeza isso aqui foi também uma apresentação dele, não sei se foi na rádio ou na TV. Ele está querendo despertar na pessoa o interesse pelo tema da eternidade, da imortalidade, que está ligado ao tema da felicidade, porque senão ele não faria isso. Ó. Finalmente a vontade satisfaz-se não com um amor que pode esmorecer ou está sujeito a fases como a lua, mas sim com um amor que é um êxtase contínuo, sem intervalos de ódio e saciedade, porque de fato nós temos momentos desse gozo, né, pequenas doses, que parece ser uma coisa de uma eternidade que toca na gente, mas tem os intervalos do ódio, da saciedade, né? Quantas vezes a gente passa por isso? O que popularmente fala momentos de alto e baixo. Perfeita essa colocação dele. E ele continua, lá na página 17. Esta vida perfeita, esta perfeita verdade e este perfeito amor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Respondeu. Mas para que se chegue nisso, se pressupõe a ideia de que você se abre para essa verdade. Teve um dos podcasts que nós fizemos, eu não lembro, acredito eu que foi o segundo. Esse já é o quarto, né, Frei? Terceiro. Quarto já é quarto. Esse? É o quarto. Se eu não estou enganado, foi no segundo que nós falamos sobre esse tema. Eu lembro, acho que eu fiz uma pergunta para o senhor e deu o senhor que eu vou respondendo, porque normalmente nós ouvimos assim, Deus me aceita como eu sou. Não, Deus não me aceita como eu sou. Ele quer que nós sejamos santos. Nosso Senhor foi muito explícito no Evangelho. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Ele quer o ser humano como no projeto original. Exato. E não falhado. Exatamente. Ele não quer ele não quer que nós fiquemos nessa nossa condição, que nós estamos passando por um castigo, por uma culpa, por um pecado que foi cometido. Nós herdamos isso. Eu acho muito interessante um exemplo que eu li certa vez, Frei, sobre essa questão do pecado original, que muitos levantam um questionamento assim, mas que culpa que eu tenho que Adão e Eva pecaram? Foram eles que pecaram, não fui eu. Bom, a explicação, um exemplo que a pessoa deu foi o seguinte, quando um pai de família pega os seus bens e gasta esses bens com prazeres, bebida, com situações fora do casamento, fazem com que a família perca todos os seus bens, não é só ele quem sofre, é a família inteira que sofre. Quem cometeu o erro foi o pai de família, ou a mãe de família, mas os filhos acabam sofrendo. E os filhos dos filhos sofrem também, e assim por diante. Então, esse foi o exemplo que foi utilizado sobre a questão da explicação do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Interessante. Então, você só consegue viver essa vida perfeita, essa perfeita verdade e esse perfeito amor, quando você se abre e você se reconhece como pecador, que você se reconhece como falível, imperfeito, e você diz, Senhor, me complete. Que não seja mais eu que viva, mas o Senhor que vive em mim. Muito bem, é isso mesmo. E a segunda condição da felicidade? Leia para nós alguém aí, por favor. A segunda condição da felicidade é o
autodomínio. Leia para nós, por favor. A segunda condição da felicidade é o autodomínio do egocentrismo e do egoísmo, que impede o caminho por onde se tem de atingir aquele último e final propósito. O inferno é o eu afirmado no tempo, no isolamento e na eternidade, sempre em conflito com outros eus, que negam constantemente o nosso eu. O inferno é composto de seres absolutamente egocentristas. Aqueles que convivem com semelhantes indivíduos conhecem antecipadamente o sabor do inferno. Ou seja, são pessoas que estão fechadas a um relacionamento verdadeiro. Fechada, não tem, é um movimento de mão única. Venha a mim, venha a mim. Então não há uma partilha. Não, nem pode haver. Eu achei interessante esse parágrafo aqui, Frei, que me fez lembrar de duas coisas. A primeira delas, o pecado angélico. Porque o pecado angélico aconteceu antes do pecado de Adão e Eva. E o pecado angélico se resume em duas palavrinhas que Lúcifer falou. Lúcifer era o anjo mais belo que havia no céu. O mais inteligente. Mas quando lhe foi apresentado o projeto da criação, ainda que não totalmente, porque o único que é capaz de saber o projeto totalmente é Deus Nosso Senhor, mas Deus quis submeter, assim como ele submeteu os nossos pais Adão e Eva a uma prova de amor, ele também submeteu os anjos. Olha, vocês vão ter que confiar em mim. O projeto é mais ou menos esse. Lúcifer olhou e falou assim, não, eu não vou me ajoelhar perante um ser humano. O ser humano é menor do que eu, porque no projeto da criação, no plano da criação, já estava a encarnação do Verbo. Só que Deus não revelou toda a história para os anjos, embora eles sejam inteligências infinitamente superiores a nós, porque ele queria uma prova de amor. Vocês confiam no que eu digo? Lúcifer diz, não servirei. Não serve. Não serve-am. Não servirei. Eu não vou me ajoelhar perante alguém que é menor do que eu. E já São Miguel, mesmo sendo, entre aspas, menos inteligente, né, que Lúcifer, bom, mas se Deus mandou, quem como Deus, né? Quem como Deus? Então, eu aceito. Por isso que aquele que se humilha é exaltado. E aquele que se exaltou, que foi Lúcifer, ele foi humilhado. Humilhado. É a primeira coisa. A segunda, que me fez lembrar esse parágrafo aqui, Frei, é de um autor contemporâneo. Eu não gosto muito, mas a gente também tem que ler essas coisas, né? Que é Jean-Paul Sartre. Na hora que eu li, eu já vi Futoshim tá lançando... Tá dando uma cutucada ali nele, né? Porque Jean-Paul Sartre ele escreveu uma obra, eu não lembro o nome da obra agora, mas se eu não me engano era uma peça de teatro em que ele queria justamente mostrar que as pessoas não suportavam mais viver uma perto da outra. Então, ele coloca as pessoas no inferno, né, na peça de teatro, as pessoas estão no inferno e elas estão toda hora, uma olhando para a outra, a ponto de uma delas dizer assim, o inferno são os outros. Por quê? Vejam, eles não constituíram uma comunidade, como uma comunidade religiosa, por exemplo. Uma comunidade religiosa, ela também tem que ficar um olhando para a cara do outro todo dia. Uma família, você tem que olhar para os membros da família todo dia. Mas se você não tem esse conceito de amor, de autodomínio do teu egocentrismo e do egoísmo, a família se destrói. E vira um inferno a vida dentro de casa. Quantos lares é um inferno justamente por isso. Alguém que não soube trabalhar o egoísmo e o egocentrismo. Exato. Quantos casais, matrimônio, em que não há uma troca, o marido não tem essa ideia de fazer a esposa feliz e a esposa não tem a sublimidade de fazer o marido feliz. Há uma troca. Eu quero te fazer feliz. Ao invés disso, eu quero prazer. Que você me faça feliz. Isso é o egoísmo e o egocentrismo. Você tem que... Quando não há isso dentro das famílias, a família se torna um inferno, que é o que o autor está dizendo aqui. Daí por isso que o senhor deve uma experiência como sacerdote com relação a isso, né, Frei? Que
Viver é sacrificar-se pelos outros. Aquele canto, a prova de amor, que foi Nosso Senhor que disse, né? Quem doar a vida pelo irmão. Tem que dar a vida pelo irmão. Mas por que você dá a vida pelo outro? Não é dar a vida pelo outro simplesmente como se fosse só porque ele é igual a mim. Não, você dá a vida pelo teu irmão porque nele você vê o reflexo de Nosso Senhor. Então, você não está doando a vida pelo ser humano pelo simples fato dele ser um ser humano. Não, é porque ele é o espelho do Criador, o espelho de Nosso Senhor. É por Deus. Se não for por Deus, se não for por Deus, desvirtua tudo. Exato. Se tu não orienta a tua vontade e tua inteligência, desvirtua tudo. Exatamente. Só que agora ele vai entrar no egoísmo. Ó. O egoísmo tem de ser eliminado, pois que, enquanto subsistir, nem a Deus, nem ao próximo ele acolhe. O egoísta é aquilo, não está aberto para relacionamento. Só que aí... Não servirei. Ele repete o tá pecado. Indo contra a própria natureza dele. Exato. Isso às vezes nós não conseguimos, e às vezes nós sabemos, mas nossa vontade não está orientada. Porque muitas vezes, por justamente não sermos... Veja que hoje eu estou falando bastante a palavra seta. A seta vem de ascese, prática, fazer. Você pratica esporte. Sim. Você joga futebol. Sim. Se você não praticasse, você seria um bom jogador? Não. Exige prática. Você tem que orientar a tua vida. Você tem que praticar. E o asceta de Deus, aquele que pratica uma ascese da vida do Espírito, é justamente para tentar amenizar, para eliminar, na verdade. Não é nem amenizar. Você pode até começar amenizando, mas o foco é eliminar. Porque senão, nem com Deus e nem com o próximo. Aí sim, você estará no inferno. Aí sim. Porque se você só roçar o mato, ele brota. Você tem que arrancá-lo pela raiz. Você roça, fica bonitinho, mas as raízes estão ali. Então, para que você elimine o mal de vez, ele tem que ser arrancado pela raiz. Essa que é a questão. Interessante, Frei, que o senhor está falando dessa questão dos ascetas e da ascese, porque é o que o autor vai falar ali no último parágrafo, né? Fora esse agora que o senhor vai ler, ele vai tocar muito nessa questão da ascese. Eu acho que vai ser uma reflexão bem importante quando chegar aí. Pois é. Aí podemos continuar então, professor? Vamos continuar então. Só depois de se ter feito o vácuo na ampola de vidro, é que ela proporciona um meio próprio para os raios-x penetrarem através dos músculos e do cérebro, embora não os vejamos. Enquanto o eu e o egoísmo persistirem a quererem assegurar o nosso bem-estar e prazer à custa alheia, seremos torturados pela infelicidade interior. O eu arde nas chamas do inferno e é essa a sensação que os egocentristas já sentem vagamente em vida, no tormento que lhes rói a consciência. Forte. Eu anotei aqui, Frei, que a passagem de São Marcos, capítulo 9, versículos 44 a 48, em que eu não copiei todas essas, mas a ideia central é em que Nosso Senhor fala que esses que vão arder nas chamas do inferno, esse tormento que lhes rói a consciência é aquele verme que não morre e o fogo que não se apaga. Forte. Mas se utiliza dessas expressões justamente porque muitas vezes a gente precisa de um chacoalha, né? E o Futoshi, nessa colocação ele está fazendo isso, né? Veja, olha que bonito, enquanto o eu e o egoísmo persistirem, quererem assegurar o nosso bem-estar e prazer à custa alheia, é aquilo que eu falei, ao invés de eu querer fazer você feliz, uma entrega, isso estou trazendo para o relacionamento matrimonial.
Se for no sentido contrário, você é o objeto de prazer para mim, então nós temos já um relacionamento infernal. Podemos usar essa expressão? Segundo a ideia do venerável Futoshi, né? A custa alheia. E aí ele vai dizer, seremos torturados pela infelicidade interior. Então existe uma infelicidade exterior e uma interior? Porque Eu não entendi muito bem essa colocação do... Então haverá uma infelicidade. Sim, por causa do prazer. Por mais que você chega ao gozo, àquele momento Exterior. alegre, exterior, mas não ainda interior falta alguma coisa. A alma vai estar ainda sedenta de algo. Eu lembrei disso daqui, Frei, e agora quando o senhor, lendo essa passagem aqui e o senhor falando agora, mas será que alma exterior e alma interior? Nós temos 2 jovens aqui que podem até explicar bem melhor para nós sobre essa questão até que das próprias redes sociais. Quem de nós, quando acessa uma rede social, um Instagram, por exemplo, né? Não estamos fazendo propaganda, não estou falando o nome, né, de uma das redes. As fotos que você vê nessas redes sociais, você não vê uma pessoa triste. Parece que as pessoas que estão ali já estão vivendo quase no paraíso. Não tem nada de errado, tudo certinho, corpos perfeitos, jantares maravilhosos, bebidas, carros. Nossa... Ainda se tira uma foto e escreve, é o que tem para hoje, sabe? Então você vê assim, nossa, mas é uma felicidade normalmente exterior. Nós temos, repetindo, de forma alguma que se está dizendo que essas coisas em si estão erradas. Não é errado você provar uma iguaria, uma comida, uma bebida, você ter um carro, você ter uma casa. Tirar uma foto com a família num domingo à tarde. Ótimo, fantástico. Quem de nós não... Você tem que ter essas fotos para você guardar esses momentos, para eternizar esses momentos. Não é? Mas a questão é, será que toda essa, entre aspas, felicidade exterior também se reflete numa felicidade interior? Muitas vezes, eu estudei um pouco isso há um tempo atrás, inclusive fiz uma redação sobre esse tema, que é a rede social em si, como ela afeta diariamente todas as pessoas que nela circulam. Então, a minha redação era sobre a parte ruim dessas coisas, seria a parte da ansiedade, da depressão, que muita gente acaba entrando no Instagram, assim, e ela vai se deparar com muita gente sendo feliz. Então, ela pensa, no subconsciente dela, ela automaticamente já pensa que, pô, a vida dela é boa. Por que a minha não é? Por que eu não tenho um momento como esse? Entende? E é isso que o Instagram, muitas vezes, é uma doença se você não usá-la corretamente. Claro, é bom você publicar alguma coisa, você pode publicar conhecimento, você pode publicar uma coisa que você gosta, e você acaba conhecendo outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Só que muitas pessoas não sabem dosar a quantidade de importância devida para essa ferramenta. E isso que acaba tirando uma felicidade de uns, acaba sendo a infelicidade das outras pessoas. Como isso acaba causando inveja. Uhum. Inveja, egoísmo. Muito bem colocado, Nathan. Sabe, eu não tinha pensado bem nisso, de que... E é verdade, se nós... porque isso nos afeta, porque daí não é o egoísmo, isso mesmo, eu acabo julgando. E eu acabo querendo aquilo que o outro tem. Então, se eu tiver aquilo, eu serei feliz. Seja um carro, seja uma casa, seja um celular. Você não passa a ser feliz pelo seu irmão, pelo que ele está conquistando alguma coisa. Você passa a querer ser melhor que ele. Então, isso já é uma coisa ruim. Se compara com ele, no caso, né? Isso. Quantas vezes que, não viu uma mulher bonita e eu fiquei, nossa, olha como ela é bonita, quero ser igual a ela. Ou eles indo em festa, isso acaba levando a gente pra isso. Nossa, eles estão em festa direto, quero ir também. Mas a gente vai e a gente acha uma felicidade que não é aquela que é, a verdadeira. Eu vi uma postagem um dia que falava que a pessoa ia pras festas, se divertia, voltava e tava com, um vazio. E não era a mesma coisa que ela ir na missa ou ela participar do encontro com Jesus, porque ela sentia aquela felicidade, mas ficava completa depois disso. Então, a gente acaba procurando, por essa influência, a gente acaba procurando essas felicidades que são... momentâneas. e vazias. É aquela expressão lá, e por trás dos stories, você tá bem?
Exatamente. Exatamente. É isso Exatamente. aí. E aí, meus caros, isso que vocês estão falando, ele vai continuar e ele vai trabalhar outros teminhas que vão entrar. Agora ele vai trazer outros pontos. Vai ficar mais claro para nós. Ele continua assim, ó. Precisamente porque é difícil expulsar o orgulho, a luxúria, a glutonaria e a ambição, é que só muito lentamente se consegue neste mundo a conquista da felicidade. Então agora ele está usando os vícios. Vícios são pecados capitais, né? Luxúria, né? Pecados capitais. Então, assim, e aí ele continua. Vamos lá, vamos seguindo adiante. Eu vou ler novamente desde o início do parágrafo. Precisamente porque é difícil expulsar o orgulho, a luxúria, a glutonaria e a ambição, é que só muito lentamente se consegue neste mundo a conquista da felicidade. Não há planícies na vida espiritual. Para mim, essa frase aqui é uma frase que eu tenho vontade de escrevê-la na parede da minha casa. É importante, sim. Porque nós sempre queremos que as coisas sejam fáceis. No E não apertar é. de um botão. Impossível. Não é. Não é. A realidade mostra para nós que não é. Parando para ressaltar uma coisa que, enquanto eu estava lendo o capítulo 3, estudando em casa, eu acabei me deparando com um autor, ele é um teólogo espanhol chamado José Maria Arnaiz. Não sei se já chegaram a ouvir alguma coisa dele. Ele diz uma coisa que é sobre o que a gente estava discutindo agora, que está claro que a felicidade não se trata de pedir uma carga leve para andar pelo mundo, e sim bons ombros para carregá-la com facilidade. A felicidade está em algo mais profundo, algo que subsiste sobre os sofrimentos e as alegrias de cada dia, de ter ou não ter, do mandar ou não mandar, da saúde ou da doença. Tem relação com o saber que estamos onde queremos estar e queremos estar onde temos de estar. Esse pequeno parágrafo eu li bastante e eu queria trazer ele hoje, em algum momento que fosse preciso. É essa questão de que a gente sempre pede alguma coisa fácil, mas a gente não carrega a nossa cruz devidamente. Todos nós temos que carregar a nossa cruz. Mas a gente saber carregá-la, ter ombros firmes para carregá-la, faz com que ela se torne mais fácil, mais feliz. Exato. E a gente só consegue isso tendo a convicção de que a gente está fazendo as coisas certas e plantando e colhendo o que a gente está plantando com Deus em nosso coração. Acho que essa seria uma outra reflexão sobre isso. Vem ao encontro que nós vamos continuar a ler, porque, olha, ele vai dizer o seguinte, depois dessa frase aí, né, não há planícies na vida espiritual, ele vai dizer assim, não basta dar alguns passos em ladeiras íngremes para alcançar prontamente a terra do contentamento. É a mesma coisa que você disse, citando esse teólogo espanhol. A paz interior não se consegue de um só golpe. Temos que andar passo a passo até lograrmos alcançá-la. Apenas chegaremos, quando muito, a uma breve clareira, pois logo surgem na nossa frente espinhos e silvados, prontos a rasgarem, a dilacerarem a nossa carne, além de que subsiste sempre o perigo de escorregarmos de vez em quando, recuando assim alguns passos. Bonito. Isso me fez lembrar, Frei, de duas passagens da Sagrada Escritura que estão, como nós falamos já nos outros encontros, Dom Fulton Sheen, ele fala, o Frei evidenciou isso aí muito, ele fala as verdades do catolicismo sempre atrás de uma frase que aparentemente não está dizendo sobre isso. Por causa do preconceito, né? Exatamente. Se ele apresentasse a doutrina tal qual... Muitos nem o ler. Exato. E ele era um grande... Cada vez que eu assisto uma pregação dele, que agora estão colocando... Eu tenho uma dificuldade muito grande com o inglês, então eles estão colocando várias legendas já nas palestras dele, nas gravações dos vídeos de Dom Fulton Sheen. E ele sempre foi um cativador das pessoas. Quando você assiste uma pregação dele, a impressão que dá é que ele está contando uma historinha, uma brincadeira. Os sermões dele são bastante divertidos até, porque ele vai envolvendo os fiéis dentro na hora da homilia, que dá a impressão que ele está contando uma historinha. Ele leva aquela história e ele vai
circundando as pessoas. Daí, quando a pessoa se desarma, ele introduz ali a verdade do catolicismo. Um pregador fantástico, uma inteligência fenomenal. E então me fez lembrar de duas passagens aqui, Frei, porque justamente nesse ponto que o senhor leu aqui, ó, a paz interior não se consegue de um só golpe. Por quê? Está lá em São Mateus 11:12. Porque o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. A palavra violência hoje, ela está bastante... ela perdeu dos seus... Eu acredito que ela foi inoculada com significados que não correspondem à ideia original. O Frei, eu achei muito interessante que nós nunca combinamos os podcasts, né, Frei? Nunca. Você Não. que nos acompanha. Não, nunca é Deixa eu combinado. fazer Olha, nós não combinamos nada, tá? Nós chegamos aqui, fizemos uma oração para que não tivesse nenhuma confusão diabólica, então está correndo tudo bem, graças a Deus. Acredito que o Espírito Santo de Deus conduza nós aqui. Acredito não, sei. Certeza. Certeza que o Espírito Santo, porque nós entregamos esse nosso momento ao Espírito Santo, a Deus, que nenhuma injustiça seja cometida nessa nossa fala. Mas nós não combinamos, tá? Não há... A gente diz, vamos ler tal capítulo para o próximo podcast, mas aqui os comentários, cada um traz o seu. E isso, ao meu ver, é o que é mais satisfatório, né? Mas, por favor, professor. E eu achei interessante, então, Frei, como nós não tínhamos combinado nada, que o senhor foi tocando, desde o início da nossa conversa de hoje, nas palavras ascese, e a ascese em grego quer dizer exercício. O atleta grego, todo atleta obrigatoriamente tem que ser um asceta, ele tem que fazer exercícios, não só exercícios físicos, mas exercícios psicológicos, mentais, que o capacitem a disputar uma prova. Os gregos eram participar das Olimpíadas, que era essa a ideia do atleta grego, né, de participar das Olimpíadas, e ele precisava fazer essa ascese, esses exercícios, para estar apto para participar dos jogos. Quando nós transportamos isso para a nossa vida diária, todos os nossos dias são dias de luta, dias de ascese. Se você não tem como objetivo da tua vida essa união íntima com Deus Nosso Senhor, esses dias de luta se transformam em verdadeiros dias infernais, porque você simplesmente perde o significado da tua vida. Por que eu estou fazendo isso, afinal de contas? Eu ganhei dinheiro, tá, e para quê? Eu conquistei tal coisa, para quê? Eu repito, essas coisas em si, elas não são erradas, elas não são ruins, mas se você colocar a finalidade última da tua vida somente nessas coisas, elas não vão te satisfazer. Então, todo o sofrimento do dia, um estudante, quando se prepara para um vestibular, quando ele se prepara para a sua vida acadêmica, ele passa dias, ou deveria passar dias e dias em ascese, exercícios, estudo, de desenvolvimento ali daquele tema que ele precisa fazer ali para cada curso que está sendo feito. Então, essa questão, quando eu levantei ali a questão da palavra violência, que o seu significado foi deturpado, ao meu ver, porque hoje, não, tudo é violência, Não, peraí. O que significa a palavra violência? Nós temos que, literalmente, nós precisamos violentar a nossa vontade todos os dias. Porque se nós não violentarmos a nossa vontade todos os dias, nós nos tornamos egoístas e egocêntricos. Então, nós precisamos nós precisamos dobrar a nossa vontade. Forçar a nossa vontade. Nós precisamos fazer uma violência conosco mesmo, porque, como diz ali na passagem da Sagrada Escritura, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Então, o violento com o outro, não, é consigo mesmo. É o que o Futuchin vai dizer agora. Olha só o que ele vai dizer. Deus Nosso Senhor disse, toma todos os dias a tua cruz. Exato.
A luta pela felicidade é ainda condicionada a uma luta incansável com nós mesmos. Exato. Não é fácil deitar lado a lado o leão e o cordeiro. O cão de caça tem de lutar para agarrar solidamente a fera em quem nós existe. Ele diz que é incansável. Todos os dias. A segunda passagem, Frei, que eu lembrei, já que o senhor citou aqui, mas eu também lembrei da segunda passagem, está lá em São Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está... O Frei, com a experiência de sacerdote que tem, ele pode muito bem explicar para nós. Quantos e quantos de nós fiéis, logo após nos confessarmos, nós temos aquele propósito de fazer o que é o certo. Eu quero levar uma vida virtuosa. Saiu do confessionário, já está pecando. Dali a pouquinho você cai. Mas você... Por quê? O Espírito quer. Acho que foi São Paulo quem disse... há esses membros que não me obedecem. Eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal que eu não quero. Então, o Espírito está pronto. Eu quero realmente seguir a Nosso Senhor. Mas a carne é fraca. Então, é uma luta diária. Por isso que eu disse que essa frase, não há planícies na vida espiritual. A vida espiritual, ela é um contínuo subir e descer. Subir e descer. Esses dias eu vi uma frase de um monge, não lembro agora o nome do monge agora, me fugiu. Ele dizia assim: todos os dias eu acordo e eu digo, hoje eu vou começar. O ontem já passou. O amanhã ainda não veio. É hoje. A minha cruz, ela é agora. Não foi o que passou, arrependa-se. O futuro, você não sabe. É agora que você tem que carregar a tua cruz. O teu sofrimento é de agora. Mas o teu sofrimento tem que ser espelhado no sofrimento do Nosso Senhor. Porque senão senão é masoquismo. É sofrimento por sofrimento. Não vale a pena. Mas se o teu sofrimento diário, seja ele qual for, em família, no trabalho, se ele se espelhar no sofrimento do Nosso Senhor, aí ele adquire um significado. Se eu não me engano, foi uma encíclica do Papa João Paulo II, o sentido cristão do sofrimento humano. Então, o sofrimento humano, ele só adquire sentido se ele se configura ao sofrimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, não há sentido para essa vida. Ele toma, São João Paulo II, ele toma aquela perícope, aquele versículo bíblico, né? Levar em minha carne, sofrer em minha carne, aquilo que ainda falta aos sofrimentos de Cristo, né? Que é um dos versículos mais densos e difíceis de uma interpretação, né? De uma busca de uma clareza. E São João Paulo II, para tentar responder o sentido salvador do sofrimento, quando coloca a salvação, né, o sofrimento nos projetos de Deus, né? Muito bonito, bem lembrado. Oriento, se você quer estar a fim de ler alguma coisa que vai te enriquecer espiritualmente, de São João Paulo II... O sentido cristão do sofrimento humano. Do sofrimento humano. É muito interessante. E não é muito extenso, não. Não, ele é breve. Ele é breve. E continuemos. Seja embora difícil a prossecução da felicidade divina, ela proporciona uma paz e uma alegria que o egocentrista não pode compreender. Cada provação, cada batalha dá uma nova força que se traduz em abundantes graças celestiais. Quanto mais orifícios se fizerem no balão do egocentrismo, tantas mais aberturas ficarão patentes para dar entrada aos influxos da luz e do amor. Os nossos recursos individuais não devem ser poupados na tarefa de tomarmos às costas, dia a dia, as nossas cruzes. Quantas vezes muitas pessoas zombam de nós, porque pode parecer que nós estamos numa vida de sofrimento, e às vezes estamos,
uma vida de privação, e às vezes estamos sendo privados, mas é algo que nos engrandece muito. Às vezes algumas pessoas, já ouvi comentários, inclusive, eu Frei, nossa, não pode ter relacionamento. Coitado, né? Como se a privação do relacionamento me fizesse menos feliz. Isso é meramente egocentrista e egoísta, né? Então, assim, não entende nada de espiritualidade, não sabe o que é uma doação e um sacrifício. Tem sacrifício? Tem angústia? Tem. No entanto, o toque da eternidade é capaz de ressignificar esse sofrimento. Qualquer mãe que ame o filho, ao ver o filho chorar por fome, ela vai fazer de tudo para alimentá-lo. Se o filhinho está doente lá no hospital, ela passará Perde dias o sono. e dias e dias, e não vai ser um sofrimento recompensador na hora que ele sai. Muito. Só que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, e o mundo, quando eu falo mundo, eu estou dizendo assim que existem aqueles que não querem mais saber da vida espiritual, tá? Pessoas que não seguem mais o caminho, os ditames de Deus. Quando eu falo isso, o mundo, estou falando aquilo que é contrário ao projeto de Deus. Existem pessoas que parecem que estão lutando contra os projetos de Deus e querem incutir em nós que certas coisas nós não podemos sofrer, nós devemos evitar. Mas então a pessoa não deve nem se apaixonar, porque o apaixonar-se é sofrer. A raiz da palavra paixão é sofrer, né? É sofrer, é patos. Patos. Então, quando alguém diz que você não deve sofrer, mas o apaixonar-se é sofrer, você sente algo que mexe profundamente com você. Agora, o significado, aquilo que você traz de, digamos assim, uma áurea, né? Você abre esse sentimento, essa realidade, a graça divina, a luz de Deus. Claro que isso vai te ajudar muito. Mas não tem comparação. Por isso que carregar a cruz para um cristão é uma coisa, para um pagão é outra. É uma loucura. E para o judeu, um escândalo. Um escândalo. Essa frase que o senhor leu aqui, Frei, me fez lembrar de um comentário que o senhor fez hoje. Essa frase aqui, quanto mais orifícios se fizerem no balão do egocentrismo, tantas mais aberturas ficarão patentes para dar entrada aos influxos da luz e do amor. Essa frase, quando o senhor leu ela, eu me lembrei que o senhor citou antes o bom ladrão, São Dimas. No último instante da vida de São Dimas, a vida dele estava para acabar. Qual foi a atitude de São Dimas e acho que era Gestas ou o outro, né, que era o mau ladrão, era Gestas e Dimas, se eu não me engano. Pelo menos são os nomes que a tradição nos trouxe, né? Os dois estavam na mesma situação. Mesma condição. Mesma condição. Condição humana. Exatamente. Os dois estavam condenados à morte, os dois estavam para morrer. Qual foi a atitude de Gestas? Egoísta, egocêntrico. Ele olhou para Nosso Senhor, julgou, disse, bom, senhor, você não é Deus? Já que se você é Deus, tire nós daqui, porque eu não quero esse sofrimento. Eu não quero sofrer. São Dimas olha para Nosso Senhor e olha para Gestas e fala assim, Gestas, você está sendo egoísta. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Tudo que nós fizemos, toda a nossa vida criminosa, nós merecemos esse castigo. Ele é justo. E ele olha para o Nosso Senhor, se humilha, Senhor, como se dissesse, eu me arrependo de tudo que eu fiz, estou profundamente me humilhando porque tudo que eu fiz estava errado. E ele fez uma confissão pública, né, Frei? Não foi nem uma confissão auricular. Nós merecemos estar aqui. Ele fez uma confissão pública dos seus pecados. Confessou publicamente. Eu mereço tudo isso. Ele é justo. Senhor, lembra-te de mim. Foi a primeira confissão, né, Frei? E há quem diga que o que tocou São Dimas foi porque enquanto o Filho de Deus estava padecendo na cruz, ele amava
Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele amava. Ele viu, ao invés de ver um homem reclamar, ele via um homem se entregar. Sacrifício total. Se doar. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Estava entregando a mãe para São João e São João entregando para que Maria também cuidasse dele. Entrega! Você acha que ele nem não a própria percebeu? mãe ele não quis, né? Para ele, né? Você acha Até a que- própria mãe ele entregou. Você acha que ele não percebeu? Provavelmente. Dimas, ao olhar aquilo ali, Ele fez, sabendo que era justo, ele fez buracos no balão do egocentrismo. Aí a luz entrou. incrível, gente, incrível. E ele continua. Só um instantinho, Frei. Eu queria fazer uma pergunta se isso é válido também, tanto na questão de Pedro para Judas. Com Que- certeza. Porque ambos os dois traíram Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus já havia dito. E mesmo ele tendo dito, ele duvidou de Jesus. Falou, não, eu nunca te trairei. E Judas também o traiu, entregando ele aos soldados. Só que aí é uma diferença de como você... aí que está a questão do arrependimento. Do que isso que é você ser perdoado. Quando você é perdoado, tanto é aquela questão, você se confessa, você sai da igreja e já comete outro pecado. A confissão, sempre a gente vai errar. E a confissão serve para a gente ter em mente que mesmo a gente vai errar sempre. Mas como a gente age depois do nosso erro é o que define quem a gente é e o que a gente deve ser. Então, Pedro, ele traiu Jesus, mas ele se arrependeu profundamente e ele foi perdoado. Judas não se sentia tão culpado que não conseguiu se perdoar. Então, foi por isso que ele não quis o sofrimento dele também e por isso ele tirou a própria vida. Então, isso que eu queria perguntar se é válido nessa mesma proporção. Com certeza. Tanto Dimas quanto Gestas. E é um pecado, o que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo, se desesperar da salvação. Ele poderia ter sido salvo. No entanto, ele foi juiz dele mesmo. Egocêntrico e egoísta. Egocêntrico e egoísta. Ele foi juiz dele mesmo. Se ele tivesse feito como Pedro, chorado amargamente, e aí depois confessado a Jesus, porque ele confessa, Pedro confessa quando Jesus aparece. E o Filho de Deus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Que dele fala, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe tudo. Isso é uma confissão. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então ali ele está pedindo perdão do que ele fez. A negação 3 vezes, ele diz 3 vezes que ama. Ficou É triste. que ele negou a Trindade e depois ele se confessou a Trindade. Eu acho que essa que é a diferença, Frei, entre arrependimento e remorso. São Pedro se arrependeu e não abriu mão do sofrimento do erro que ele cometeu. Porque nós temos que detestar os nossos pecados. Nós temos que, outra palavra que eu vou dizer, juntamente com a palavra violência, que perdeu um pouco do seu significado. Nós temos que ser violentos conosco mesmos para que nós nos elevemos da nossa condição material. E nós temos que... Palavra violência. E a segunda palavra que hoje, cada vez que fala, parece que causa um furor. E nós temos que ter ódio ao nosso pecado. Nós temos que odiar o nosso pecado. Mas nós não podemos usar... Porque se nós nos agarrarmos ao nosso pecado, nem a nossa confissão não é válida. Eu vou me confessar, mas é tão bom fazer isso. Pronto, a tua confissão já perdeu a validade. Já era. Já era. Quando você vai se confessar, você tem que ter ódio e repugnância daquele pecado que você cometeu. Você pode cair de novo? Pode cair. Mas no momento em que você confessa aquele pecado que você confessou, você tem que ter verdadeiro ódio a ele. Eu não quero mais. Eu errei, mas eu não quero mais. Então, essa é a diferença, eu penso que entre São Pedro e Judas Iscariotes. São Pedro se arrependeu amargamente. E Judas sentiu remorso, como se dissesse, putz, fiz bobagem. E pensou, eu não vou lá pedir perdão. Porque se ele tivesse ido, Nosso Senhor teria perdoado ele. Com certeza. Certamente. Foi muito bem interessante isso que você levantou.
Há quem pergunte a si próprio de onde vem, para alguns, a força e a paciência, porque nem sequer suspeitam de que existem almas que as graças do céu alimentam com abundância. Todos pretendem ser felizes, e a razão por que muitos não o são consiste em que o procuram sem ser a seu exclusivo gosto e sem terem de pagar o justo preço. Por mais paradoxal que isso pareça, a felicidade principia aonde acaba o egoísmo. Paradoxos do cristianismo. Chesterton. Paradoxos do cristianismo. Isso aqui, Futoshi é depois de Chesterton, é o mesmo período, eu não lembro mais, agora me foge a memória. Eu acho que eles são... A obra Paradoxos do Cristianismo. Na verdade, Paradoxos do Cristianismo está dentro da obra Ortodoxia, né? Eu acho que eles são contemporâneos, Frei. Eu não lembro das datas. Quando eu li isso aqui, na hora, me veio Chesterton. Porque ele tem um capítulo, se não me falha a memória, ele tem um capítulo dentro da obra Ortodoxia que ele fala Paradoxos do Cristianismo. Que é justamente é o finalzinho desse capítulo 3 do Futoshi. Por mais paradoxal que isso pareça, a felicidade principia onde acaba o egoísmo. E eu lembrei, Frei, do personagem agora aqui, muito interessante, sobretudo nessa parte final aqui do senhor falando, do Sméagol, do Gollum. Que ele correu a vida inteira dele atrás de algo material, achando que aquilo lá, e esse algo material, não lembro o nome do padre, não sei se não foi o padre Paulo Ricardo, no curso que eu assisti, que o anel não é um anel físico, o anel quer dizer que ele estava apegado ao pecado dele. Então, ele procurava tanto aquele pecado, o pecado para ele era uma coisa que ele se deleitava naquele pecado e não queria nunca, o vício, o pecado, ele não queria largar aquilo nunca. Que quando ele morre, quando ele cai lá na lava, ele foi para o inferno. Por quê? Porque ele não quis soltar do pecado. Se ele tivesse largado o pecado, ele teria se salvado. Ele foi infeliz a vida inteira, porque ele ficou a vida inteira apegado aos vícios, ao pecado. A vida dele foi um inferno, porque ele foi egoísta e egocentrista. E assim nós concluímos mais um podcast. Com a graça de Deus, nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Eu esqueci de falar do Tiago no início do nosso encontro. Tiago, não fica quietinho, Tiago. Tiago aqui está sempre nos acompanhando também na Pastoral da Comunicação de nossa paróquia. Ô, Tiago, nós temos que falar da nossa promoção, do nosso sorteio, aliás, né? Isso aí, Frei. Ficou para a gente fazer. A gente vai publicar no Instagram para o pessoal comentar lá, postar. Vai ter as regras bem certinho lá. Para concorrer a esses 2 livros aí que o Frei tá mostrando aí, que é o... Fala aí, Frei. Qual que é o nome? Santo Antônio, Devocionário Santo Antônio. Não posso falar o nome da editora porque nós não pedimos permissão. Mas é um Devocionário Santo Antônio e Devocionário a São José. Muito bom. Eu, pessoalmente, gosto desses 2 devocionários aqui. E daí... Era pra gente sortear nesse podcast, mas a gente vai sortear no próximo. Então vai dar tempo do pessoal participar. É só acompanhar nossas redes sociais ali. E aproveitar também, pedir, Frei, pro pessoal se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Compartilhar com os outros, que fazer a gente chegar a mais gente, né? Mais gente não, né? Mais gente. E também agradecer que... a gente alcançou mais de 1.000 seguidores, né? A Ilô pode falar mais, que ela tá acompanhando mais a parte do Instagram ali. Da paróquia. Olha só. Então, agradecer a todo o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais. Né? Precisamos fazer esse sorteio então, né? Vamos. E quando chegarmos a 1.000 inscritos no YouTube, vamos sortear um livro do Futoshi? Vamos providenciar, Vamos sim. providenciar isso. Já estamos com 410 no momento da gravação aqui. Que bom, que bom. Deus seja louvado. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Quero agradecer você, por favor, compartilhe
É muito importante a gente ter esses momentos de reflexão, de meditação também, acaba ajudando um pouco na meditação na palavra de Deus. Então, assim, bendito seja Deus por esse momento de partilha e pelo dom de cada um de vocês. Que Deus te abençoe. Paz e bem, até o próximo podcast, Fermento Digital. Paz e bem.